Olá, investidor! Hoje eu queria trazer para vocês uma discussão que eu fiquei ouvindo ontem no cenário internacional. Discussão essa que foi feita entre o Charles Gavin, um dos fundadores da Gavco, com um dos seus clientes. E a discussão girava em torno da possibilidade de apreciação da moeda chinesa. Um investidor perguntava como que podemos esperar que a moeda chinesa irá se valorizar diante de um cenário em que o governo está extremamente endividado em moeda local e também vive uma certa bolha de crédito, tentando conter problemas internos relacionados ao seu sistema financeiro. No que Charles respondeu da seguinte forma, e isso que eu acho que é intrigante e que tem um certo paralelo com o momento atual que vivemos. Disse Charles, falou, o negócio é o seguinte, a China tem 3 trilhões de dólares de reservas. Ela utiliza essas reservas para comprar petróleo, para comprar minério de ferro, soja e mais uns 2 outros itens que são muito importantes nessa pauta de importação chinesa. Caso a China consiga, negociando com a Rússia e com o Irã, passar a comprar petróleo desses 2 países, pagando em sua própria moeda, pagando em yuanes, você teria uma situação em que a China teria reservas excessivas, tá? Então ela não precisaria de 3 trilhões de dólares. E aqui eu queria trazer sair um pouquinho, desviar um pouco dessa questão chinesa para trazer para o cenário local, porque o que o Charles argumenta ali é o seguinte, que para ele, em termos de endividamento, o que vale mesmo é endividamento denominado em moeda estrangeira. Endividamento local, financiado no mercado local, ele diz que tem solução, né? Então vamos pensar, ele mesmo cita o exemplo do Japão. O Japão tem uma enorme dívida e o seu próprio Banco Central, né, o BOJ, vem comprando essa dívida do mercado. Ele já comprou metade da dívida do mercado. Então vamos dizer, você tem um tesouro, né, endividado e o Banco Central detentor do título do tesouro. Diz o Charles que se o Banco Central japonês comprar a outra metade, resolveria a questão. Mas aí a gente fica pensando, pô, isso não pode ser, isso não fecha, né? Pô, você tem uma situação em que um país se endivida por anos e anos e anos e através de um processo, uma certa canetada, eles conseguem resolver isso. Aonde estão as consequências, aonde estão as sequelas desse movimento? E aí você pensa a respeito disso, e eu venho pensando muito a respeito disso, e a gente já vê um problema dessa desigualdade social, porque quando você vai lá e você compra os títulos emitidos, vamos trazer isso para o Brasil agora, né? Até 2008, até novembro de 2008, havia uma regra aqui em que o Banco Central não poderia financiar o Tesouro. Essa regra foi mudada lá em novembro de 2008, no auge da crise, justamente para facilitar uma possível monetização da dívida brasileira. Tá? Isso aí eu trago porque foi comentado pelo ex-economista-chefe do Credit Suisse. Ele traz esse ponto, e isso aí foi algo que eu até questionei o Gustavo Franco num evento que a gente teve na Casa do Saber há pouco tempo aqui, e ele falou, isso de fato é algo preocupante. A gente tem que observar como que isso aí se desenvolve. Então, a gente pode pensar que numa situação em que o Banco Central do Brasil, né, sai comprando todos os títulos emitidos pelo Tesouro, tá? E compra também no mercado secundário. Vai comprar de quem? Vai comprar dos títulos detidos pela SPX, pelos grandes fundos, né? Isso aí é a maior transferência de riqueza que você pode ter. Você pode ter uma concentração de renda incrível. Vamos pegar em termos, já falando agora de concentração de renda, o que está acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país rico, né? Mas vamos olhar um pouco a riqueza do americano. 1%, as famílias que compõem, né, a parcela do 1% mais rico dos Estados Unidos, eles detêm 42% dos ativos americanos. Se você for pegar qual é a poupança média do americano, se você enfileirar todos os americanos e pegar ali no meio, pegar a mediana, dá 13 mil dólares. 13 mil dólares é uma poupança de um país rico? Eu imagino que você diria que não. Mas se você for pegar a média, né, a média completamente, né, influenciada por essa distorção de riqueza, aí você já chega a 175 mil dólares de poupança. Tá?
esses 1% mais ricos, você tem poupanças que vão até 2,5 milhões de média ali dentro daquele segmento. Então você tem uma distorção. Essa distorção, a gente já vê isso acontecendo, né, nos países latinos. A distorção deve ser maior ainda, eu não tenho esses números precisos aqui para compartilhar com vocês. Mas é interessante ver, discutir essa situação nesse cenário, um cenário em que o que a gente vê acontecendo agora na Argentina, tá? Onde fiquei surpreso ontem que, apesar de toda essa desvalorização, né, lembrando aqui que o peso argentino era 1 para 1 em 2001, tá? Estamos em 2018, ele foi de 1 para 1 para 3, para 7, ficou no 15 por um tempão e já está no 38, no 40, tá? Quem não pôde se proteger, né, quem não teve acesso a uma proteção cambial, que é grande parte da população, convenhamos, se empobreceu demais. E isso pode acontecer com outros países. A gente vê isso acontecendo na Venezuela. A gente vê aqui o Brasil, em que, seja nossos pais ou nós mesmos, né, convivemos com uma situação inflacionária, uma situação em que as pessoas queriam fazer contratos em dólar, né? E aí passamos por um período em que a gente até em algum momento imaginou um real como moeda forte. Isso é cada vez, né, cada vez mais distante. Cada vez mais distante. A gente vê hoje no noticiário que o fundo Adam, do Márcio Appel, diz estar comprando dólares, né? Então, assim, uma virada. O Márcio era que numa discussão com o Rogério Xavier da SPX, que aconteceu há um ano atrás, uma discussão num evento, né? Um argumentava pela compra de dólares e o outro pela venda de dólares. E essa mudança de postura agora, eu acho que ela é emblemática nesse momento. Então temos que pensar a respeito disso. Eu ouço às vezes falando assim, não, mas o Brasil tem 350, 400 bilhões de reservas. O Brasil tem de fato reservas, mas as empresas brasileiras têm muitos compromissos em dólar. Você tem que olhar do ponto de vista do balanço de pagamentos. Então tem que olhar isso aí. A conta é muito mais complexa do que simplesmente essas reservas. Essas reservas podem simplesmente começarem dependendo da conjuntura econômica, ir por um outro caminho. Então a minha mensagem aqui é mais uma realmente com esse foco cambial, né? Há uma preocupação grande, as pessoas começam a tratar o problema da dívida interna que vem se tornando colossal de uma forma meio casual, a gente simplesmente resolve internamente, só que resolver internamente quer dizer piorar de forma expressiva a distribuição de renda do país. E se você está numa ponta em que você não tem proteção cambial alguma, você pode se tornar uma vítima, como muitos dos argentinos se tornaram nas últimas semanas. Tenha um bom dia.